Vamos lá. Olá, você. E nós estamos em noite de testemunho. Você é nosso convidado. Ah, viu? Esse Instagram é uma graça, né, Cláudia? Ele é uma graça. Ele só funciona quando ele quer. É do jeitinho dele. Ah, que bom, deu certo. Gente, vai entrando novamente, não tem jeito, a gente vai ter que cumprimentar todo mundo. Vão entrando. Bastante gente ilustre aqui hoje, hein? Guilherme Constante, gente. Eu poderia convidar Guilherme Constante para entrar nessa live. Porque é tão raro que o Guilherme apareça por aqui, que quando aparece você quer até convidar o cara para entrar. Para falar nem que seja um boa noite, com aquela voz maravilhosa, né, Guilherme? Guilherme, você já voltou para casa? Escreve aqui. Você já está em casa? Tua vida já está boa? Já voltou da onde você estava? Você estava no Mato Grosso? E aí? Dá notícias. Bom, gente, a gente estava na live, estava tudo indo perfeitamente bem. Derrubamos porque deu um probleminha técnico, mas estamos aqui de volta. Então eu quero convidar vocês. Esse momento é um momento que a gente vai... O pessoal vai entrando. Quem não assistiu do começo vai assistir depois aqui no Instagram. Quem não assistir no Instagram, assista no YouTube ou ouça pelo podcast Segunda Chance lá no Spotify, que é onde nós temos a maior audiência, tá bom? Esse é o meu convite para vocês. Quem depois passar por aqui, porque o testemunho de hoje vai ser muito lindo e você não pode perder de jeito nenhum. Nós vamos fazer oração e para iniciar, a gente tinha a Sônia que tinha o Guilherme falando, tô aqui, Pati, cheguei nessa terça. Muito bem, Guilherme, é muito importante a gente saber que você tá bem. A gente estava falando sobre oração e a Sônia mencionou que ela vai fazer 2 biópsias e que é muito importante para ela agora que a gente ore por ela, né, nesta live e a gente interceda por esse momento que ela vai passar. A Grazi falou que a semana dela não foi boa, então nós vamos orar também pela Grazi, foi cheia de luta e a gente vai orar. E no final, se vocês tiverem mais pedidos de oração, que eu estou tentando ler aqui o que vocês estão escrevendo, eu vou falando no final, a gente vai abrir de novo a caixinha de perguntas e aí a gente fala sobre os pedidos que aparecerem por aqui, tá bom? É muito legal que vocês estão entrando, muito legal. Eu sei que... é verdade, não era Mato Grosso, era Belém, verdade. Bom, eu vou fechar aqui os comentários para que a gente entre em oração. E aí, no final, a gente reabre para a gente voltar a escrever e cumprimentar a convidada. Porque o importante dos comentários a gente retirar, é porque a gente atrapalha um pouquinho a concentração de quem está falando, quem está contando testemunho. Então, em respeito ao nosso convidado, a gente sempre corta os comentários e depois a gente volta. Ou você, se preferir, nessa caixinha de perguntas, às vezes ela funciona, às vezes não. Se estiver funcionando, deixa a sua pergunta, fale com a gente, deixe um pedido de oração, aquilo que você se sentir melhor. Então, vamos orar? Vamos fechar os nossos olhos e eu vou pedir para a nossa convidada fazer uma oração. Faço sim. Vamos lá. Fechamos nossos olhos. Grandioso Deus e Pai, graças te damos a Ti, Senhor, porque mais uma vez estamos aqui para falar de Ti, para louvar e engrandecer o Teu santo nome, ó Pai. Nós te pedimos que o Senhor venha estar presente conosco, seja o nosso convidado especial, que o Senhor possa nos direcionar e que as vidas possam ser cada dia transformadas por Ti. Que a cada dia nós possamos buscar mais e mais estar na Sua presença e sermos totalmente dependentes de Ti. É o que nós te pedimos por Jesus. Amém. 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 Bom, Clau, quando eu fui pensar sobre o seu testemunho, sobre as lutas, eu lembrei muito de um personagem bíblico que eu sempre gosto de começar falando de alguém, né?
Eu só não tem falo que de alguém descobrir. quando eu sei que a pessoa que vai falar muito e eu vou atrapalhar falando alguma coisa. Mas eu sempre gosto de comentar sobre um personagem ou uma ilustração que traga pra gente um pouquinho daquilo que vai ser dito. E eu me lembrei de Josué. Eu estava pensando em você e me lembrei de Josué. E eu queria falar algumas coisas sobre Josué. Eu gosto muito desse personagem, né? Josué, inclusive, ele é tão especial que ele tem um livro na Bíblia. E alguns detalhes sobre Josué é que Josué, ele foi escolhido por Deus para coordenar o povo de Israel após a morte de um homem muito importante para o povo, que tinha sido Moisés. Sim. Então, a responsabilidade de Josué ser o sucessor, né, ser o que vinha depois, era muito grande, e eu imagino a expectativa do povo, né, pensando, e agora? Como é que vai ser? Outra coisa que eu me admiro na história de Josué, sempre penso nisso, ele era tão querido e tão especial, que ele subia o Monte Sinai quando Moisés ia se encontrar com Deus. Ele acompanhava Moisés, né? E depois que ele se torna uma pessoa responsável pelo povo, ele tem um encontro com Deus. Ele teve praticamente o mesmo encontro da sarça ardente com Deus. Deus apareceu para encorajá-lo e Deus falou palavras lindíssimas para Josué. A outra coisa é que ele foi um homem viril, corajoso e forte, graças à decisão que ele tomou de permitir que Deus fosse a sua autoridade. E como é importante a gente permitir a autoridade de Deus na nossa vida. Porque quanto mais Deus é nossa autoridade, mais nós fazemos a vontade de Deus, menos passamos por problemas e situações difíceis, né? A outra coisa que eu vi que ele subiu e desceu o monte com Moisés e ele via, por exemplo, no caso de Moisés, quando o véu, quando o rosto de Moisés ficava brilhoso só pelo encontro que Moisés tinha com Deus. Eu fico pensando nessa cena, eu falo, gente, Josué viveu coisas muito, muito legais enquanto ele estava sendo preparado. E quando Deus viu que ele estava pronto, ele foi um homem submisso a Deus. E às vezes nós precisamos estar prontos. E aí tem um verso que eu queria deixar aqui sobre Josué, que é um verso, são dois na verdade, dois versos que está no capítulo 1. Um diz assim, se eu não me engano é o verso 5, tá? Ninguém conseguirá resistir a você. Olha que promessa linda. Todos os dias da sua vida. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, eu estarei com você. Nunca o deixarei e nunca o abandonarei. E o outro versinho que eu gosto é o versinho 9, que diz, não fui eu que te ordenei, seja forte e corajoso. Não se apavore e nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Eu acho lindo porque eu acho lindo a palavra de Deus, né? Porque tem gente que lê isso como uma história, mas se você imaginar que o próprio Deus, da sua boca, pronunciou, eu estarei com você e farei próspero o seu caminho, estarei onde você estiver, serei contra os seus inimigos. Isso é muito forte. Verdade. Né? Se a gente usa essas chaves de fé na nossa vida, na certeza de que a palavra de Deus fala e ela é viva, a gente vive essas mesmas realidades na nossa vida. Então Josué, ele pôde viver essas histórias porque ele colocou Deus em primeiro lugar na vida dele. Ele entendeu muito claramente, andando com Moisés, a importância de Deus ser Deus na nossa vida. A
amizade que Moisés tinha com Deus serviu de exemplo para que Josué se aproximasse desse Deus e vivesse histórias incríveis e sobrenaturais com esse Deus. Pensando nisso, eu acho que seria muito legal nesse momento, Cláudia, você se apresentar, contar para as pessoas quem é a Cláudia, porque eu conheço, mas a maioria das pessoas não conhecem. Então, se apresente. Então, meu nome é Cláudia, eu moro aqui na cidade de Teoflotone. Tem muitas pessoas aí na live que eu sei que já me conhecem, né? Tive um tempo morando em Governador Valadares também, depois retornei aqui para Teoflotone. Sou casada há 22 anos com o Mauro, tenho um filho de 19, que é o Vitor, né? Que hoje estuda fora, né? Mas faz o curso que ele sempre desejou fazer. E eu conheci a Paty enquanto eu trabalhava no Colégio Adventista de Teoflotone. A gente se conheceu, ela na Livraria Hebron e eu lá. E no começo não tínhamos tanta amizade, né, Paty? Verdade. E hoje, graças a Deus, para a honra e glória de Deus, nós somos best friend forever. É verdade, foi um presente que Deus nos deu, né? Até no momento difícil, né? Foi num momento difícil que nasceu a nossa amizade. Eu costumo dizer para a Paty que depois que a gente fez essa amizade, parece que as nossas vidas andam igual. Ela tá sofrendo, eu tô sofrendo. Ela tá sorrindo, eu tô sorrindo. Ela tá em luta, eu tô em luta. Como a Bíblia diz, existem amigos que são mais chegados que um irmão, né? Verdade. Isso é uma realidade, graças a Deus, é uma realidade na nossa vida. Cláudia, eu queria que você contasse um pouquinho da sua infância. Como que passou, para as pessoas conhecerem um pouquinho da sua história, para a gente chegar no ponto nevrálgico do assunto. Mas eu queria que você contasse um pouquinho quem foi você, como foi. Conta pra gente. Então, eu não sou de Teoflotone, né? Na verdade, eu nasci na cidade de Taubim, que fica no Vale do Jequitinhonha. Né? Muitos aqui acho que conhecem a cidade de Taubim. E eu vim morar em Teoflotone quando eu tinha 3 anos de idade. Nessa época, o meu pai ele foi transferido, ele trabalhava em Taubim, e aí ele foi transferido para cá, para Teoflotone, né? E com relação, assim, à minha infância, eu não tenho tantas memórias infantis, né? Devido ao fato do que a gente vai conversar aqui. Mas eu passei muito tempo da minha infância em Teoflotone. Desde quando eu cheguei aos 3 anos, eu só saí depois que eu casei, né? E, assim, são poucos os detalhes que eu tenho da minha infância, né? São poucos. Mas ainda tem algumas coisas boas, né? Cresci ali, fiz muitas amizades que eu trago até hoje, né? Que são meus amigos. Outros foram padrinhos de casamento. E assim, a gente permanece com a amizade até hoje. Eu tenho mais lembranças da minha adolescência. A minha adolescência eu tenho. Mas da minha infância, algumas coisas eu não me recordo muito bem. E você pode falar pra gente por que você teve essa dificuldade na infância? Então, eu tive essa dificuldade e eu vim entender isso agora, depois de adulta, depois de casada, depois de muitos anos. Por que eu não guardo tantas memórias, né? Porque as únicas memórias que eu tenho são memórias, assim, um pouco negativas. Tem alguns flashes de memória de coisas boas, mas a maioria não são muito boas, né? Então, assim, o que a gente vai falar hoje é justamente sobre isso. Pode ser que até alguém já vivenciou isso e ninguém nunca sabe. O que a gente vai tratar hoje desse testemunho, dessa obra que Deus fez na minha vida, é algo que eu venci há pouco tempo. Eu tinha muitas coisas que eu poderia testemunhar, né? Mas eu acho que essa foi a mais forte, foi a que Deus me falou mais forte.
Então, assim, eu tenho, eu não sei se, acho que ninguém sabe, só a Paty que sabe, e algumas outras pessoas, que eu sempre tive um conflito com a minha mãe, certo? Desde da infância, mas eu sempre busquei fazer jus ao quinto mandamento, honra pai e mãe, certo? Então, assim, na minha infância eu não tenho tantas lembranças boas de carinho, de amor, de companheirismo, eu não tenho. Eu só tenho lembranças de castigos, de surras, de proibições, né? E eu nunca entendia isso. Então, e eu sempre, e teve uma vez na minha infância que eu até fugi de casa. Eu fugi de Super casa. Te entendo. Eu também já fiz isso. Mas a consequência de eu ter fugido foi terrível, terrível. Mas, enfim. E aí, quando chegou na minha adolescência, se intensificou muito mais. Então, quando eu conheci meu digníssimo esposo, lindo, maravilhoso, quando ele me propôs para casar, eu não pensei duas vezes. E eu já fiz, tanto é que a gente, do namoro, noivado e casamento, foram 9 meses. Mas eu não estava grávida, tá, gente? Não estava grávida. Muitos achavam que eu estava grávida. Eu não estava grávida. E, assim, foi o meu refúgio. Sabe aquela... Você estava com quantos anos quando você casou? 18 anos. 18 anos. Então você sai de casa, na verdade, para fugir de uma situação da qual você não compreendia e que veio te acompanhando desde a infância, uma dificuldade de você lidar com a sua mãe, né? E sabe aquela frase que fala assim, vou casar para sair de casa? Foi isso. Literalmente. Eu acredito, acontece mesmo. E aí quando você passa por essa situação na infância, você não compreende, certo? Mas aí você entrou numa fase mais difícil, eu acho, que é a adolescência. E Sim. Como é que foi esse relacionamento seu com a sua mãe na adolescência? Piorou bastante. O que piorou? O convívio. Sabe, o convívio. Eu era muito cobrada. E assim, muito... Como eu já era mocinha, já era adolescente, então eu já não apanhava mais. Mas eu ouvia muitas palavras que me machucavam muito. Entendeu? Então, assim, aí quando eu tive a primeira oportunidade de sair, eu saí. Você sentia que isso te dava algum tipo de prejuízo emocional no seu dia a dia, na escola? Isso trazia alguma perturbação assim emocional, psicológica para você? Então, nos momentos eu ficava muito chateada, eu ficava com muita raiva, sabe? Eu tinha muita raiva mesmo. Mas, independente da religião, né? Eu sempre fui cristã. Então, eu sempre respeitei, né? Sempre respeitei. Por mais que às vezes me machucava, por mais que às vezes doía em mim, mas eu sempre respeitei. E quando foi na minha festa de 15 anos, nossa, na minha festa de 15 anos foi assim, terrível, porque ali a gente comemorando e tal, e aí do nada minha mãe começa a brigar comigo, me xingar e falar palavras duras comigo, e eu sem entender, e aí eu chorava. E assim, o meu pai, ele sempre me protegeu, sabe? E eu tenho muitas memórias infantis com ele, sabe? Dele brincando com a gente, dele brigando comigo quando eu fazia coisas, né, que ele não deveria, mas sempre ali, presente, sabe? E aí, nos meus 15 anos, na festa, eu nem tinha acabado a festa, estava mais ou menos no meio da festa. E aí, ela começa a brigar comigo, falar um monte de coisa comigo, e aí eu fiquei mal mesmo,
só quem estava perto que ouviu, mas eu não deixei isso me afetar, porque eu sou o tipo de pessoa, Paty, que eu não deixo as coisas me afetarem até um certo Uhum. ponto, até quando eu suporto, Sim. né? Então eu não deixei isso me afetar de forma nenhuma. Eu sempre busquei passar por cima. Sim. Quando foi no meu casamento, aconteceu a mesma coisa. Na hora que eu tava ali me arrumando para sair, aí eu chamei ela e falei assim: mãe, eu vou pegar minhas coisas, os presentes, né, que estavam lá, e já me vou com o Mauro. Filha, foi de novo a mesma cena. E ao ponto de eu não conseguir esconder das pessoas. Eu saí literalmente chorando. As pessoas viram eu saindo chorando. Uhum. A Márcia falou assim: vamos embora daqui. E aí eu lembro que algumas pessoas ainda me abraçaram e falaram: não, Cláudia, não liga não. Ela tá, como se diz, ela tá triste porque você tá saindo e tal. Mas eu sabia que não era isso. Entendeu? E eu não compreendia. Eu Então, imagino, porque essa situação de adolescente, de jovem, né, na mocidade, criança, até passa algumas situações, mas é nessas fases que, por observação, você entende que tem alguma coisa que não está bem. E eu perguntei da questão de você perceber em você alguma coisa que te trouxesse algum prejuízo emocional, porque na realidade a mãe é a relação mais importante da vida de uma pessoa. A mãe é algo referência, muito, exatamente, é sagrado, é especial. Então, quando há uma ruptura nesta relação, a dor é muito grande. Porque ficam muitos questionamentos, né? Por quê? E eu ficava assim, porque eu via as pessoas sempre falando assim: a minha mãe é meu tudo, eu não consigo viver sem minha mãe, se minha mãe morrer hoje eu morro junto, e não sei o que. Aí eu parava assim e falava: cara, mas eu não tenho esse sentimento, por quê? E eu ficava me questionando por causa disso. E eu até cheguei a falar para algumas pessoas, falava assim: gente, eu não tenho esse sentimento. Eu não consigo ter esse sentimento. E aí os anos se passaram, né? E assim, ela foi embora, morou um tempo na Europa e depois ela retornou, mas sempre a gente teve conflito. Sempre, sempre, sempre. Mesmo depois de casada, a gente teve conflito. E aí, quando ela retornou para cá e tal, pouco tempo depois, a gente descobriu que ela desenvolveu uma doença raríssima, que inclusive a doença dela nem nome tem, né? Que ela tem atrofia do cerebelo. E por causa dessa doença desenvolveu um parkinsonismo, né? E aí, assim, ela praticamente depende totalmente, exclusivamente das pessoas, né? Porque essa doença é uma doença degenerativa, onde a pessoa ela perde os movimentos dos membros, ela perde a fala e a deglutição também. Então a gente foi vários especialistas, levei ela em Belo Horizonte e tal, e aí eles falaram que o tempo todo ela ia manter-se lúcida sempre. Sempre, sempre. Ela ia perder tudo, mas ela ia manter-se sempre lúcida. E também que não tinha cura e que a única coisa que a gente tinha que fazer era dar uma qualidade de vida melhor para ela. Beleza. Tá bom. E aí, com o passar do tempo, eu não entendia. Eu ficava assim, gente, mas como que pode? Minha mãe parece uma pessoa ser tão amarga, sabe? Tão mal amada, por que isso? E eu não conseguia compreender. Até que um dia, e eu sempre orava a Deus, eu falava: Deus, não tem condição, como é que uma filha não consegue ter esse amor que as pessoas falam? Que tal alguma coisa errada? Será que é em mim? Eu me questionava. Até que um dia, a gente conversando,
né? Aí você me alertou. Virou, Clau, vou te mandar uns vídeos, lembra? Eu acho que eu sei o que você está passando. Foi aí que eu descobri que a minha mãe tem um transtorno, né? Que é o TPM, né? O transtorno de personalidade narcisista. Aí, quando você me apresentou isso, que eu comecei a ver os vídeos, que eu comecei a estudar, buscar, e assim, eu fiquei assim, sabe assim quando você toma um susto? Eu falei, cara, e eu nem sabia que existia esse transtorno, pra te ser sincera, eu não sabia, né? Eu lembro. Você lembra? Eu não sabia mesmo. E aí eu fui buscando e pesquisando, e a gente descobre que esse transtorno faz com que a mãe, ela escolha e aí ela prejudica por conta esse filho, por conta dos seus comportamentos, né? Por ser, como se diz, por ser autoritária, comportamentos abusivos e até humilhantes. E aí eu falei, caraca, e agora? E nesse meio tempo, eu trouxe ela para morar comigo. Por quê? Por causa da doença, né? Por causa da doença. Porque o meu pai, quando ele teve CA, eu também o trouxe para morar comigo, né? E aí eu cuidei dele com maior amor, com maior cuidado, sabe? Fiquei com ele até no último suspiro dele. Meu pai, ele descansou segurando da minha mão. E aí eu falei assim, não, se eu fiz isso com meu pai, eu também vou fazer com a minha mãe, porque todas as vezes que eu chegava lá, ela chorava e falava que ela estava sozinha. Aí eu, não, vou levá-la. E quando eu trouxe ela para minha casa, as 2 primeiras semanas foi uma bênção. Mas a partir daí, amiga de Deus, eu comecei uma luta, mais uma luta que você não tem noção. Eu tenho, né? Você falou. Que você acompanhou. Acompanhei. Amiga, ela me humilhava, ela me xingava. Por várias vezes ela levantou a mão para me agredir, sabe? E assim, muitas vezes ela fez isso na frente das pessoas. E hoje você é adulta, né? A gente tem que, tem que ver que você está contando uma trajetória. Então, na infância era tudo... o que ela está dizendo é assim, gente. Esse transtorno faz com que o narcisista tenha um alvo. Ele tem um alvo. E o alvo dele sofre porque a ideia do narcisista inconsciente, em partes, tá? Não quer dizer que ele é inconsciente o tempo todo, mas em partes, faz com que ele queira destruir aquela pessoa por sentimentos que ele mesmo não é bem resolvido dentro dele. E ele não sabe. E muitas das vezes isso acontece devido à história de vida deles, né? Exatamente. Como que foi a infância deles, como que foi a juventude deles. Então, que fique bem claro que a mãe narcisista, isso não é uma doença, isso é um transtorno. Tá? E o transtorno ele pode se originar via genética, estresse, exposição de perigos e por aí vai. Então, assim, eu não consigo descobrir aonde que se originou. Se foi algo genético, né? Ou se foi ali no decorrer da vida que ela teve, sabe? E aí, assim, só para dar vamos fazer um abre parênteses para falar por que mãe narcisista. Porque o narcisismo, essa palavra narcisismo, ela vem do grego, né? Que significa amar sua própria imagem. Né? E aí nós vemos na mitologia a história de Narciso, né? Que ele, ao se
contemplar nas águas de um rio, ele se achou tão lindo, né? Que quando ele foi ali para poder se aproximar, para se tocar mesmo, né? Porque ele se apaixonou por ele mesmo, ele morreu afogado, né? Então, por isso que vem aí o termo amor pela própria pessoa, né? Amar a própria imagem, e por aí vai. E aí, assim, quando eu descobri isso, eu fiquei em choque, porque todas as características, né? A pessoa não sabe pedir perdão, a pessoa é autoritária, a pessoa nunca reconhece que ela tá errada. São, assim, eu fui olhando, vendo as características e eu falava, meu pai. E o problema é que eu acho que nem ela sabe que ela tem isso. Você acredita? E eu tava lendo relatos que falam que realmente nem a própria pessoa sabe que possui esse tipo de transtorno e aceita que tem esse transtorno, entendeu? Uhum. E aí, quando eu a trouxe para minha casa, foi aí que a minha luta começou. E aí, eu quero, assim, dizer, pode ser que tenha alguém aqui que pode estar passando algum tipo de abuso emocional, né? Uhum. Seja ele qual for. Ao longo da vida, como você percebeu na sua trajetória, de repente, por ter entrado num relacionamento, né, estranho, pode acontecer. Mas a verdade é que, para passar por uma situação dessa, eu sei que a gente às vezes busca muitos recursos que o ser humano tem pra gente, né? A gente vai pra terapia, a gente, sei lá, tem gente que sai pra viajar, tem gente que sai pra beber, tem mil situações. Refúgio. Mil refúgios. Mas, em algum momento dessa história, desculpa, gente, eu tive uma gripe fortíssima. Em algum momento dessa história, você não conseguia encontrar, eu me lembro bem disso, o rumo para sobreviver nesta situação de perseguição que você, de repente, se viu acuada por estar com esta pessoa dentro da sua casa, alguém que você ama, que ama muito, né, que é sua mãe, e aí você ficou bastante perdida e perturbada. Demais. E desesperada também pelas situações. E aí você se posicionou. Depois de uma longa conversa que nós tivemos, eu me lembro, você tomou uma posição. E aí, por que eu falei para você vir aqui? Porque, como eu disse, muita gente passa e a gente às vezes esquece o poder de Deus e o poder da oração. Verdade. Então você estava numa guerra, numa luta com você mesma, com ela, na sua casa, era muita coisa. Mas chegou um momento que você se posicionou. E aí é isso que eu quero que você conte. Como que foi? Que momento foi esse? O que você decidiu? Assim, no decorrer dos dias, dos meses, muitas pessoas viraram para mim e falavam assim, você é muito boba, se eu fosse você, porque algumas presenciaram algumas cenas, né? Se eu fosse você, eu mandava ela de volta, eu não ficaria com ela e tal. E eu falei, não, gente, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa errada. E eu fui para onde? Para os braços de Jesus. E eu me lembro, Paty, que várias vezes eu chorei, mas eu chorei de soluçar, porque eu falava assim, quando eu disse, Senhor, não é justo, não é justo. Deus, o Senhor está vendo o que eu estou fazendo, eu estou deixando de viver a minha vida, eu estou fazendo de tudo, e eu, para me aguentar isso não é justo, isso não é justo. Teve um dia mesmo que eu saí na madrugada, para fora da minha casa, no templo, e fui falando com Deus, e eu chorava, e eu chorava, e eu chorava, e eu falava, Senhor, isso não é justo, eu não mereço isso, eu não mereço isso. Eu sempre busquei fazer o bem para todas as pessoas, e quanto mais eu cuido dela, quanto mais eu trato ela bem, menos ela me trata. Aí até que teve um ponto que eu falei com ela, eu falei, mãe, não tem condição, quanto mais eu te trato bem, mais a senhora me humilha, mais a senhora me maltrata.
que eu fiz? Qual que é o problema? Sabe? E a todo tempo ela só olhando para mim, ela não fala nada. E aí eu comecei então a participar das lives com o Kepler às 3 horas da manhã. A Grazi, que também está aqui, ela falou, eu falei com ela que eu estava vivendo um período espiritual muito intenso e tal, e aí ela me apresentou e aí eu comecei a participar das lives. Cara, aí que intensificou a coisa mesmo. Olha, deixa eu te falar, quando você se posiciona a ser totalmente dependente de Deus, submisso a Ele, colocar nas mãos dele e falar assim, ó, faça o que o senhor quiser da minha vida, filha, te prepara que vem chumbo, sabe? Te prepara que vem chumbo. E aí, nas madrugadas, orando às 3 horas da manhã, orando. Aí até que teve um dia que o Kepler veio conversar comigo, porque ele percebeu também. E aí eu falei, contei pra ele a história e tal. E aí ele foi e falou assim, não, você vai fazer uma coisa, eu vou te ajudar. E aí ele fez um processo comigo, né, que se chama, esqueci o nome, mas Ressignificar. Isso. O processo de se Ressignificar. Tá bem. Que é a mesma coisa. É emoção. Que é de você liberar o perdão. Cara, enquanto eu tava fazendo aquilo, Paty, me passou tanta coisa na cabeça, me veio tantas lembranças, tantas coisas, sabe? E aí eu falava com Deus, eu falava, Senhor, o que eu fiz de errado? Não tem condição, não existe, não tem condição uma coisa dessa. Pai, eu não consigo amar, eu não consigo. O único sentimento que eu tenho é dó, é pena. Por que isso, sabe? E aí depois desse processo, sabe assim, quando vem aquela paz que te inunda, que te acalma, que te transforma. E depois desse dia, Deus, todas as vezes que eu abria as promessas, ele falava assim, sabe aquele versículo de Mateus que fala assim, ame os seus inimigos e ore para aqueles que te perseguem? Uhum. Todas as vezes Deus falava isso comigo, você precisa amar. Você precisa te ensinando, amar. Né? Você precisa amar. Enquanto você não fazer isso, você precisa amar, você precisa orar. Você precisa orar, você precisa amar. Sabe? E aí eu ficava assim, mas como? Como se isso está me acabando comigo, está me maltratando, isso está fazendo muito mal para mim? Uhum. E Deus a todo tempo, Paty, é incrível como Deus, a gente acha que Deus não está nos ouvindo, muitas das vezes a gente acha que Ele não está ouvindo a gente, que Ele está distante demais, e a todo tempo eu sentia Ele conversando comigo. No dia do processo de ressignificação que o Kepler fez comigo, cara, era como se eu sentisse dentro do meu quarto a presença de todos os anjos em volta de mim. Tipo assim, eu tava com a luz acesa e enquanto eu orava, parecia que clareava, sabe assim, uma luz. 200%. Uhum. Bem mais forte, sabe? Uhum. E aí, Deus sempre falando, você precisa amar, você precisa orar, você precisa amar, você precisa orar. E aí eu comecei a orar, amar, tentar amar. E aí eu entrei em jejum e oração e eu conversava com Deus o dia inteiro, coisa que eu não fazia, sabe? Eu não fazia, porque a minha oração era mecanizada, de manhã e à noite, de manhã e à noite. E depois disso eu comecei a orar. Toda vez que acontecia alguma coisa comigo e com ela, Pai, de novo, tá acontecendo, sabe? E aí quando eu entendi, quando eu me libertei, sabe, de tudo isso, que Deus me abraçou e falou assim, agora você tá fazendo o que eu quero. Cara, a paz reinou.
O meu marido, ele viaja, né? Ele falava assim, como é que tá aí hoje? Tá tranquilo. Sabe assim, o que é uma paz reinar? Menina, que eu ficava assim, eu não acredito. E aí eu comecei a sentir mais amor, mais carinho, de chegar para ela quando ela estava aqui. Ela fica agitada em alguns momentos, né? Mas é por conta da doença. E aí eu sento e fico brincando com ela. Tem horas que ela realmente passa do limite. Aí eu olho para ela e falo assim, ô Verônica, o que está acontecendo? A senhora pode me contar que por que disso? Sabe, mas não tem mais raiva, porque antes eu sentia raiva. Eu tinha rancor, eu era áspera, sabe? E até que uma amiga minha veio passar uns dias na minha casa, ela tá assim, aí ela virou e falou assim, nossa, você mudou? Você tá falando com sua mãe com mais calma, mais carinho, mais amor? E aí, assim, quando eu percebi, que nem eu tava percebendo, né? Pra mim, Deus tava me transformando, mas eu não tava percebendo que isso tava deixando, né, as pessoas em volta de mim perceber. Sim, perceberem. E aí ela tá assim, nossa, que gracinha. Você tá tendo mais paciência, mais calma. E uma vez eu havia falado com o Kepler que eu precisava de muita paciência, né? E aí eu tenho um aplicativo de uma das redes sociais aí das vizinhas aí, que tem um rapaz chamado Rafael, que o pai dele também, mas não é a mesma história, mas tem o mesmo sentido. E o pai dele abandonou eles, mas não foi porque ele quis, tem toda uma história por trás. E aí o pai dele, então, tem um AVC, e ele começa a cuidar do pai. E aí eu ficava olhando assim ele, eu falei, cara, eu queria essa paciência antes do processo acontecer, né? Aí eu ficava, eu queria ter essa paciência, sabe? E eu ficava assim, admirando, e hoje eu consigo ter, sabe? Amém. E hoje eu consigo ao ponto de, assim, me preocupar até de deixar ela, entendeu? E coisa que eu não, pra mim, quanto mais longe ela estivesse de mim, melhor era pra mim, porque a minha vida com ela se resume só em sofrimento, só em palavras negativas. Tipo assim, eu nunca recebi um obrigado, eu nunca recebi um abraço, eu nunca recebi um beijo, entendeu? Então, se eu queria, eu tinha que ir abraçar e beijar. E assim, com os meus irmãos também não existia isso, eu nunca vi isso, demonstração de carinho para conosco, sabe? E aí, assim, quando eu percebi que eu tenho que viver de acordo à vontade do meu Deus, fazer o que Ele estava me pedindo e me esvaziar do meu eu, de toda a minha ira, de toda a minha raiva, sabe? Aí eu senti paz. Eu ia colocar uma coisa aqui, porque talvez quem está nos assistindo não tenha entendido. As pessoas podem achar que no fundo você orou e ela mudou. E aconteceu uma coisa contrária. Você orou e Deus mudou você. Isso. E quando Deus conseguiu mudar você, as coisas começaram a mudar, né? A mudar. E eu acho que o maior testemunho dessa história é isso, comigo, né? Porque lembra que eu te falei que eu ficava perguntando, Senhor, por que as pessoas se referiam às suas mães da forma como elas se referiam, e eu não tinha isso? Então, Deus, eu precisava me curar. A cura tinha que ser comigo. Sim. Era comigo. Entendeu? Era como se ele dissesse assim, eu preciso curar você, não é ela. Verdade. Eu preciso tirar o que está de ruim em você. Porque você escolheu me servir. Você escolheu viver para mim. Porque durante toda a minha vida eu sempre fui cristã. Sabe? Sempre fui muito assim, de estar na presença de Deus. E aí, a cura era para mim.
E quando eu percebi que a cura era para mim, e quando eu percebi que a paz veio, sabe? E a paciência veio. Aí eu falei, o processo era comigo. E eu não enxergava. Hoje eu entendo por que a minha mãe veio para cá. Né? Se hoje eu precisar me afastar dela, eu entendo o porquê que esse período ela precisou vir para cá. Porque a cura tinha que ser em mim. Eu precisava ser curada. Entendeu? Ai, fala aí, porque senão eu vou continuar. Eu tô aqui pensando, né? Como o nosso Deus é maravilhoso. E, gente, sabe, eu acho que é mais fácil falar de amor do que viver amor. É muito mais fácil. Porque, na verdade, falar é fácil, né? É fácil. E assim, Jesus, ele falou assim, eu quero que você ame alguém que não tem nada para te oferecer. O que ela tem para me oferecer? Nada. E é isso que a gente precisa entender. Como amar alguém que não tem nada para nos oferecer. É verdade. E quando a gente entende que Jesus, ele fala assim, ama o teu próximo. Quando ele te fala assim, é para você amar, é independente do que ele faça para você, independente do que ele tem para te oferecer. Porque é muito fácil você amar quem te cuida, quem te trata bem. Sim. É muito fácil. Mas e quando você precisa amar alguém que não tem nada para te oferecer? É aí que é a dificuldade, aí eu entendi, entendeu? Sim. Eu preciso amar sem querer nada em troca, porque não tem nada para me oferecer. Sim. O que ela tem para me oferecer? Uma pessoa que está ali, que ela sabe que ela não tem nenhuma perspectiva de vida, que ela sabe que a cada dia que passa é um dia a menos que ela tem de vida. E assim, igual hoje mesmo, hoje ela ficou muito agitada mesmo. Aí eu falei assim, Jesus, o que tá acontecendo? E aí eu já entendo, né? Porque eu tinha que falar sobre isso hoje. E aí o inimigo, ele queria o quê? Me tirar do prumo, né? E aí eu fui, respirei e falei, dona Vilani, o que tá acontecendo? Bora conversar aqui. Só que eu não consigo mais falar isso brigando com ela igual eu brigava, porque eu brigava, eu me alterava, eu falava alto, eu ficava nervosa, eu tremia, tinha dia que eu tremia, Paty, sabe? Porque eu não tinha paz nenhuma. E quando eu percebi que eu descobri o que ela tinha, né? O transtorno de personalidade dela. Quando Deus me apresentou, que eu entendi o que Deus queria, que eu precisava amar independente do que ela tinha para me oferecer, sabe? E quando eu entendi que o processo era comigo, aí eu falei, é sobre isso. E muitas das vezes a gente acha que é na pessoa, quando na verdade a cura tem que ser aonde? Em nós. E eu entendo também uma outra coisa. Todo atrito, né, quando a gente escuta histórias, gente, todo mundo que está aqui tem família. Toda família na Terra hoje, por causa do pecado, é disfuncional. Sempre dentro de casa vai ter alguém que vai tirar a sua paz. Mas nunca este ato é em vão. A história da Cláudia mostra pra gente que se nós estamos passando um problema num lugar onde todos se conhecem de maneira real, né? Porque é diferente, família se conhece de maneira real. Lá fora você pode pôr um perfume, uma roupa bonita, mas em casa todo mundo se conhece de forma real. Então a gente tem que pensar que se
é desta forma, nós precisamos aprender o que é amor de verdade. Porque hoje em dia a gente se cansa fácil, a gente xinga, a gente briga, a gente bate a porta, a gente sai andando, a gente não quer saber. Mas no fundo, aquilo que está acontecendo, hoje eu creio mais do que qualquer outro momento, é para mudar e moldar nosso caráter. Justamente. Nós precisamos parecer com Jesus. E quando a gente ouve esse versinho de Josué que ele fala, seja forte e corajoso, a gente entende claramente que seja forte e corajoso numa situação dessa. E quando você fala a coisa mais grave aí, que eu acho que para todo mundo dói ouvir, não é fácil de ouvir, é tipo você dar alguma coisa para alguém que não vai te dar absolutamente nada em troca. E a gente desiste das pessoas com muita facilidade, essa é a verdade. A gente não tem tempo, a gente não tem disposição, a gente não tem vontade, a gente tem raiva, né? A gente tá magoado. Então, deixar aquilo para lá, né? E isso hoje, por exemplo, nas redes sociais, o que mais você vê é certos desaforos sobre isso. Sobre tipo, não olhe para trás, não, deixa para lá, não esquenta a cabeça, a pessoa não merece, né? E a gente vai se alimentando destas frases que é contrária à vontade de Cristo Jesus. Deixa eu falar uma coisa para você, Jesus fala. Amar quem ama vocês tá fácil. Não tem vantagem nenhuma nisso e não tem louvor nenhum nisso. Agora, amar quem não ama vocês, suportar, cuidar, aí é que há uma recompensa. E eu sempre fico pensando, por que Jesus insiste em andar na contramão da vida? Né? Seria bem mais fácil Jesus falar, olha, deixa eu falar, a pessoa está fazendo isso com você, deixa pra lá, esquenta a cabeça, vira as costas e vai. Só que nós seríamos o quê? Uma ilha. Porque em todos os lugares a gente tem problema. Então, eu queria deixar essa mensagem, né? Que o importante mesmo, que Jesus está tentando nos ensinar toda vez que a gente tem problemas com pessoas que a gente ama, é porque, na verdade, Ele está tentando nos ensinar e nos moldar e nos mudar no nosso coração sobre o amor. E o amor não é um sentimento. Também quero deixar isso claro. Eu vivo falando isso para as pessoas. Amor é um mandamento e o amor é uma pessoa. Você se alimenta dessa pessoa, essa pessoa jorra sobre você o amor e você consegue transportar isso na horizontal para outra pessoa. Não tem como você sentir amor. Eu sempre falo, uma pessoa distante de Deus, que diz que ama, mas machuca, é porque ela não conhece a pessoa amor que é Deus. Interessante, Paty. Pode continuar, depois eu falo. Não, pode falar. E o interessante é que depois do processo de ressignificação que eu fiz com o Kepler, eu fui chamada entre aspas, né? O meu marido, ele tinha sido chamado, né, para poder pregar numa determinada igreja. Só que ele não ia chegar a tempo de viagem. E aí ele virou para mim e falou assim, amor, vai pega no meu lugar? Aí eu falei, pô, pode deixar, eu vou. E aí eu tô aqui e tô assim, falar sobre o que, Jesus, de última hora, por favor. O que eu vou falar? Me fala aí, o que eu vou falar? Aí Jesus, ele só vira pra mim e fala assim, você vai falar sobre Mateus 5, 21 a 23. Eu falei, tá, peguei minha Bíblia, né? Abri. Aí, quando eu abri pra estudar, aí que eu olho lá, o subtítulo é Quem herdará o reino dos céus? E lá os discípulos começam então a indagar a Jesus, as pessoas que ali estavam, por que quando... Aí Jesus fala, né, com eles,
vou resumir e vou falar em minhas palavras o que fala esses versos. Que não adianta nada eu estar na igreja, eu ajudar as pessoas, os pobres, eu devolver dízimo, eu cantar, eu pregar, eu fazer milagres, eu transformar a vida das pessoas, se eu não faço o principal, que é fazer a vontade de Deus. E em que consiste fazer a vontade de Deus? Se resume tudo em quê? Amor. Quando você olha a vontade de Deus, quando você olha a lei de Deus, se resume em amor. Aí na hora que eu estava pregando, eu falei assim, virei para os irmãos, eu falei assim, irmãos, não estou pregando para vocês, eu estou pregando para mim. Sabe por quê? Porque Deus mais uma vez está falando para mim que não adianta nada do que eu estou fazendo. Semana de oração, pregando, cantando, instruindo, dando estudo bíblico, não está adiantando. Sabe por quê? Porque eu não estou fazendo o que ele está me pedindo, que é amar. Então, o processo era para ser realizado em quem? Em você. Clau, o que você diria para as pessoas que estão nos vendo? Pelo menos umas duas sugestões, uns 2 conselhos. O que você diria para as pessoas que estão nos assistindo depois de passar essa experiência? Tem uma coisa só que eu quero colocar. Outra coisa que é importante para todo mundo que está passando uma dificuldade é ter conhecimento. Porque sem o conhecimento não existe libertação. Né? É importante a gente ter o conhecimento do que nós estamos passando e por que estamos passando. Conhecimento se adquire. Então, quando você percebe alguns comportamentos estranhos, extravagantes, difíceis, vai buscar o conhecimento. Porque isso vai te levar para um caminho de libertação. Você vai entender, você vai sofrer, mas também você vai sair dessa estrada, né? E aí, a minha pergunta não. O que eu gostaria é que você deixasse aqui pelo menos umas 2 frases que você gostaria de colocar para as pessoas, se elas estiverem passando por isso. O seu aprendizado, o que você aprendeu? O primeiro, que Deus falou comigo. Você precisa amar sem ter nada para receber em troca. Primeira coisa, eu preciso amar. Mesmo que a pessoa não tenha nada de bom para me oferecer. Mesmo que a pessoa só tenha coisas ruins para me oferecer. Eu preciso amar. E eu preciso entender que a cura tem que ser em mim. A transformação ela tem que ser em mim. Porque depois que acontece em mim, transborda. E quem está em volta é contaminado por isso, entendeu? Por essa coisa boa. Outra coisa, gente, não adianta brincar de ser cristão. Nós estamos aqui, muitos dos que estão aqui, ou que vão passar, ou que vão ouvir depois, muitos deles são cristãos, acreditam em Deus. E o que nós precisamos buscar para as nossas vidas hoje é uma transformação nossa. E nós precisamos entender que não adianta nada do que a gente fizer como cristão. Ajudar o pobre, a viúva, dar dízimo, ir para a igreja, pregar, cantar, se eu não estou fazendo a vontade do meu Pai, que se resume em amor, somente. Quando eu vejo Jesus na cruz crucificado, morrendo por pessoas que não tinha nada para oferecer para Ele, aí eu viro e brinco e falo, quem sou eu na fila do pão? Entendeu? Então, assim, a gente só vai encontrar essa conexão com Deus. A gente só vai encontrar essa paz
se nós permitirmos sermos moldados por Deus. Verdade. Se nós permitirmos ouvir a voz de Deus. Mas isso não vai acontecer de um dia para a noite. Eu preciso ir até a presença dele. Eu preciso tampar os meus ouvidos para as vozes que estão em minha volta. Eu escutei muitas pessoas falando comigo: ah, mas você, se eu fosse você, eu voltaria com ela para casa do seu irmão. Eu mesmo, quantas vezes eu falei para várias pessoas: eu não aguento mais, minha mãe está me dando trabalho, minha mãe é isso, minha mãe é aquilo, vocês conhecem minha mãe é desse jeito, minha mãe não aceita não, minha mãe nunca está certa, minha mãe nunca está errada, ela sempre está certa. Eu sempre falava, e o Espírito Santo começou a falar assim: você não vai falar mais mal dela. Eu acredito. Você não vai. Paty, é uma coisa assim absurda. Todas as vezes que eu ia para falar para alguém dela, eu só falava assim: hoje Deus tem me transformado, eu tô tendo mais paciência. Eu procuro não mais falar, porque ele pede, porque eu não tenho que falar mal dela. Sim. O processo de cura é comigo. E quando você ama, você não quer o mal, você não vai falar mal, entendeu? E às vezes que ela se agita por causa da doença, quando eu vou para me alterar, quando eu vou para brigar, o Espírito Santo fala: epa, respira, vai lá e conversa. E aí eu respiro, vou lá e converso. Entendeu? Então assim, o meu marido mesmo já falou comigo: eu tô passada com você. A gente acaba sendo influência para outras pessoas que estão ao nosso redor, né? Aí ele fala: eu tô admirado com você. Teve um dia mesmo que ele foi conversar com ela e falou assim: a mulher que eu estou vendo cuidando da senhora não é a mesma. Não é a mesma. Porque o que ela tem feito para a senhora, e às vezes ela só recebe ingratidão, sabe? Então assim, o processo é com a gente. E nós precisamos entender que se eu quero estar lá no céu, se eu quero ter uma vida transformada, o processo tem que acontecer em mim. Eu que tenho que ser curada. E em que eu preciso ser curada? Eu precisava ser curada com a minha mãe. Entendeu? Eu precisava. Hoje eu entendo por que ela está aqui. Por que eu a trouxe para cá. O meu pai, eu entendi por que eu trouxe para cá, para minha casa. Porque eu precisava fazer com que ele perdoasse ela. Porque teve um problema aí e que meu pai ficou arrasado. Eu acho que foi isso mais que desencadeou a doença dele. Então, assim, ele veio para minha casa para me ajudar a ele liberar perdão. Entendeu? Muito lindo. E para mim, e hoje a minha mãe está aqui porque eu precisava também liberar o perdão. Sim. Para ela, por tudo que ela me fez na vida. Liberar o perdão. Porque se eu quero encontrar com meu paizinho, eu preciso liberar o perdão. Amém. Amém. E é sobre isso, né? E eu quero poder encontrar com ele lá e falar assim: pai, não foi fácil, não vou te mentir, não foi fácil. Teve dias que eu achei que eu ia surtar. Eu briguei. Paty, eu brigava com Deus. Você sabe o que é brigar com Deus? Porque é o que eu falo com as pessoas. Eu não converso com Deus com orações metódicas, feitas, prontas. Não, eu converso com Deus igual eu tô conversando aqui contigo. E eu falava assim: não é justo, eu não aceito, eu não quero isso. Sim. Eu falava, eu gritava: eu não quero ela na minha casa, eu não quero. Sabe, quando você fala assim, em desespero, e eu falava, e eu chorava, e eu falava: não quero, tirar ela daqui. Até eu perceber que o processo de cura tinha que acontecer em quem? Nossa, lindo, Cláudia, muito lindo. Eu tenho certeza, mesmo a gente tendo tido problema lá no início, perdemos uma live, entramos novamente, o quanto esse testemunho cura, né? Cura quem está doente, de emoção.
Muitas pessoas ficam depressivas por viver histórias semelhantes, de às vezes ter uma opressão dentro de casa, não saber como lidar. A mensagem que fica assim: a Cláudia teve um problema específico de uma situação que ficou muito clara. Às vezes nós estamos vivendo situações que não são tão claras, mas ela deixou a mensagem: se você quiser ser vitorioso, você tem que orar a Jesus, pedindo para que Ele molde o seu coração. Não pedindo para mudar o outro, a transformação vai começar em você. E acredite, ela está falando que houve uma mudança, houve uma transformação, houve um crescimento, ou seja, Jesus venceu. E é isso que o nosso testemunho está querendo dizer. Falamos de vários problemas, mas a verdade é, Jesus venceu. E Jesus venceu na Cláudia. Jesus venceu as dificuldades dela de amar, as dificuldades da paciência e outras tantas. Então, eu quero agradecer muito, Cláudia, que a gente já está passando das 11. Quero agradecer muito já. Agradecer muito a Deus por esse momento que a gente teve. Quero falar para vocês que a gente vai orar. A gente vai agradecer a Deus por esse momento. Depois a gente vai dar uma lidinha aqui nos comentários rápidos, se tiver alguém que fez alguma pergunta, alguma coisa. E nós vamos encerrar, tá? Nós vamos fazer tudo isso em 5 minutinhos para vocês poderem descansar e amanhã estarem em suas obrigações, nas suas igrejas, da maneira que for melhor para cada um. Vamos fazer uma oração? Obrigada, Cláudia. Muito obrigada pela sua presença, viu? Eu que te agradeço por ter me acompanhado aí nesse processo. Você mais do que ninguém sabe o quanto foi difícil, quanto foi sofrido, quanto foi luta. Foi luta. Mas Deus venceu. É isso mesmo. Feche os olhos, você onde você estiver. Se você estiver passando uma situação como essa, eu vou orar. E eu peço a Deus para que Deus vença, né, esses problemas dentro de cada casa, porque é muito ruim a gente não estar bem, né, com a pessoa, com alguém em casa. Então vamos orar? Pode fechar os olhos. Senhor Jesus, o Senhor ouviu esse testemunho lindo de luta, de dificuldade, porque é muito difícil perder a paz dentro de casa e ficar bem. Muitas pessoas não têm vontade nem de voltar para casa, então nós entendemos pela graça de Deus que só mesmo dependendo de Ti, confiando em Ti, fazendo de Jesus o nosso melhor amigo, é que nós vamos superar essas dificuldades. Amém. Ensina-nos a amar, Pai. Ensina-nos a paciência. São pedidos que nós estamos fazendo que vão contrários ao mundo que nós temos hoje diante dos nossos olhos. Verdade, sim. As pessoas abandonam, as pessoas deixam pelo caminho, as pessoas desprezam. Mas o mais importante é nós termos a convicção de que Jesus nos deixou a fórmula certa para que nós todos venhamos a viver no céu com Ele. E um dos mandamentos mais difíceis é que nós devemos, Pai, amar aqueles que nos ferem e não esperar absolutamente nada destas pessoas e esperar em Ti toda a nossa recompensa. Esteja no lar da Cláudia, esteja com a dona Vilani, esteja com todas as pessoas que passarem por essa live, que de alguma maneira se sintam atingidas por alguma dor, e que a Tua graça, Pai, possa cobri-las. E eu acredito que cada pessoa que está aqui também deseja viver este milagre, que é o milagre da reconciliação. Isso é bíblico e o Senhor age com poder e autoridade. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Cláudia, foi muito bom você aqui. Eu vou tentar puxar aqui. Tem aqui com vocês também. Bom, aqui na nossa caixinha, a Inês está dizendo, né? Esse testemunho falou muito forte no meu coração. Jesus falou comigo, maravilhoso testemunho. Gratidão. Ela está te agradecendo, Cláudia. Beijo. Você pode responder. Inês. Saudade, Inês. Lembra de quando eu era a secretária distrital, tadinha da Inês. Endoidava ela. Bom, a Vanessinha está falando, seu testemunho me tocou profundamente.
E ela agradece, fala parabéns pelo lindo testemunho e pela paciência em Cristo Jesus de ter vivido essa história, né? A gente é luz mesmo. A Soninha falou pra gente orar. E Sônia, pode deixar que eu vou orar pela biópsia, tá? Que você passou. Bom, quem mais? Deixa eu ver aqui. A Soninha também falou maravilhoso testemunho. E a gente sabe que, de fato, a ação de Deus na nossa vida é um milagre todos os dias, né? É muito milagre. Então, aqui, ó, deixa eu ver. A Lu tá falando para Deus te abençoe, Cláudia. Amém, Várias Lu. pessoas estão falando amém. A Grazi está dizendo, estou mas tão feliz por ouvir tudo isso. Realmente, de ficar muito feliz. E ela está no processo das madrugadas e foi através dela que eu entrei, né? Então, assim, de uma forma ou de outra, ela faz parte dessa transformação, entendeu? Sim, isso é muito bom. Então, nós queremos agradecer cada pessoa que passou por aqui, cada pessoa que veio prestigiar, cada pessoa que ainda virá. Que Deus abençoe vocês, que a noite de vocês seja perfeita, confiando em Deus. E, gente, não tem segredo, joelho no chão. Se nós queremos ver milagres, é joelho no chão. Jesus abençoe vocês. E não se esqueçam, gente, a transformação é em nós. Quando a gente pensa que está com problema, mas a cura tem que ser feita primeiro em nós. Então, joelho no chão, confiar em Deus, sabe? E ser totalmente dependente dele, viver por ele e para ele. Amém. Ponto. Viver por ele e para ele. Amém. Obrigada. Alguém está dizendo aqui, Neuza, está falando. Gente, uma ótima semana para vocês. Semana que vem nós estamos aqui com uma pessoa especial. Se fosse você, não perderia. Eu não perderia, né, Cláudia? Dá vontade de falar. O que é? Não dá vontade, mas nós não vamos falar. A pessoa que vai vir, ela tem parte também aqui, nesse processo. Então, nós não vamos contar. Deu spoiler. Verdade. Gente, ótima semana para vocês, ótimo sábado, que Deus abençoe a todos e a gente se vê na próxima semana. Forte abraço. Obrigada, Cláudia. Beijo. Fica com Deus. Tchau. Também, tchau.